Oi, gente. Esse vídeo aqui é para compartilhar uma situação que nenhum profissional gostaria de pegar, né? Que é a situação de estar num posto de saúde enquanto psicólogo e aí recebe uma família que diz que um familiar, uma criança, supostamente teria sido abusada, né? E aí, como o profissional age? Primeira coisa, tá? Que é muito importante a gente conversar. Geralmente quem não é psicólogo, quem é profissional sabe, mas não cabe ao profissional investigar se aconteceu ou não aconteceu o suposto abuso, tá? Esse papel da investigação cabe aos outros órgãos competentes, né? Que não somos nós, psicólogos. Nós não temos essa matéria de investigação, a gente não nos cabe esse papel. O que a gente tem que fazer, tá? Fazer a escuta qualificada, entender que um paciente que a gente chama de usuário do SUS, usuário do Sistema Único de Saúde, ele não pertence só à política pública da saúde, tá? Esse mesmo usuário, ele perpassa a educação, ele perpassa a assistência social, ele perpassa a saúde, né? Ele perpassa outras políticas públicas, o esporte e lazer, né? Ele perpassa outras políticas públicas, ponto. Algumas situações como essa, elas necessariamente obrigam o profissional a tomar algumas providências, tá? Primeira providência. O profissional na saúde tem que fazer a notificação SINAM. O que é a notificação SINAM? Ele precisa informar ao Estado. Algumas situações são de notificação compulsória. Ele precisa informar ao Estado que essas situações aconteceram porque elas não deveriam ter acontecido. No caso de um abuso contra a criança e o adolescente, necessariamente tem que ser informado ao Conselho Tutelar. Uma via da notificação SINAM tem que ir para o Conselho Tutelar. Lembrando que a notificação ao Conselho Tutelar é por suspeita ou confirmação, tá? Então, por exemplo, muitos profissionais se sentem receosos, mas eu não tenho certeza, mas eu não consigo, não importa, tá? Tem que ser notificado e se você não tem certeza, beleza, você notifica protegido pela suspeita, tá? Mas tem que ser notificado. Ah, precisa me identificar? Não, tá? Você pode fazer uma notificação anônima, pode usar a instituição, a notificação pelo posto de saúde, pela Secretaria de Saúde. Você tem que notificar, tá? A outra via fica no prontuário do paciente, porque os outros profissionais precisam saber essa situação, até para que tomem outras providências. Existem outras providências que têm que ser tomadas por outros profissionais. E vai para a epidemia do seu município, né? Quem faz a análise dos dados para que seja mandado para o Estado. Essa notificação, essa parte também é muito importante porque é ela que vai fundamentar políticas públicas. Então, por exemplo, se eu acho que no local onde eu moro tem poucos profissionais que trabalham na prevenção à violência, eu só consigo aumentar esse número se eu fizer notificações. Eu só consigo aumentar esse número, eu só consigo negociar com o gestor, olha, tá, você precisa de mais profissional, não estou dando conta, a gente precisa de uma intervenção se eu tiver números que respaldem a demanda que eu estou solicitando, tá? Então, isso é muito importante. Por exemplo, outros equipamentos para prevenção à criança e adolescente, enfim, uma série de situações eu preciso de números para fundamentar que sejam investidos em políticas públicas, tá bom? Encaminhar para o CREAS, tá? Como eu falei, não pertence ao, não é somente da saúde, então encaminhar para assistência e o órgão que lida com isso na assistência é o CREAS, que trabalha com a questão da violência, né? Que trabalha com situações em que já tem uma situação de vulnerabilidade, que já houve uma situação de violência, não existe mais a prevenção, já aconteceu uma situação e precisa haver uma intervenção. Se não tivesse já tido, seria o CRAS, na assistência, que trabalha com a prevenção. Quando a situação de violência ou de violação de direito ou de vulnerabilidade já aconteceu, então a gente caminha para o CREAS, que é o órgão de média complexidade. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando como é que funciona a hierarquia do SUS,
que eu acho que é bacana também para conversar, e sobre a questão da saúde mental, também acho que é importante falar, né? São muitos vídeos. Uma outra atitude muito importante, né, que o profissional tem que fazer é informar para a equipe, porque tem exames clínicos que precisam ser feitos, né? Passar para o médico e o enfermeiro, e eles vão tomando as providências clínicas necessárias. Geralmente a família já fez uma queixa na delegacia, tá? Se ela não tiver feito, você fala, olha, isso é um crime, tá? Você vai para a delegacia. O que o profissional necessariamente tem que fazer, no caso da criança e do adolescente, é o conselho tutelar. Tá? Isso ele é obrigado a notificar. E o órgão conselho tutelar, que é o órgão que geralmente vai tomar essas outras providências jurídicas. Enfim, não é uma situação fácil para o profissional, tá? Então, só fazendo um resumão, né? É o SINAM, a notificação SINAM, que ela fica em 3 vias, um para o conselho tutelar, notificação compulsória, uma para a epidemia do seu município e a outra fica no prontuário. Encaminhar ao CREAS, tá? Que é um órgão que vai lidar na assistência social com a questão da violência. Encaminhar para os exames clínicos, notificar ao médico, enfermeiro da sua unidade, para que ele tome as medidas clínicas cabíveis. Se manter calmo, né, que parece uma coisa assim, muito óbvia, mas assim, às vezes a gente deixa nossa emoção, né, uma violência contra a mulher, uma violência contra a criança e adolescente, eu não aceito isso, meu Deus, tal, tentar se manter calmo na situação, para que você possa dar a maior sustentação possível para aquela família. E aí, né, assim, lembrando, esses vídeos não são para profissionais, tá? Então, às vezes eu falo assim, como se estivesse falando, não é para profissional, para não profissionais, esse canal é para não profissionais. Mas às vezes o profissional, quando ele fica muito nervoso, ele ao invés de ajudar, ele atrapalha. Então, o objetivo do profissional é ele dar um suporte para a família que numa situação como essa, que é muito compreensível, ela vem geralmente muito abalada e ele vem precisando de orientações, né? Orientações assim e um suporte, né? É importante só para finalizar esse vídeo, né? Que os vídeos têm que ser muito curtinhos, né? A maior parte dos abusos sexuais contra criança e adolescente acontecem em casa, acontecem com familiares, com aquela pessoa acima de qualquer suspeita que você confia suas crianças nela. Infelizmente, tá? Geralmente são meninas, mas também acontecem de meninos, tá? Geralmente o agressor é do sexo masculino, mas a gente também tem casos que o agressor, né, é do sexo feminino. E, enfim, esse vídeo aí ele é muito complexo, né? Dele saem várias situações e que são bem complexos. Assim, reforçando, né? Não cabe ao profissional, o padrasto é o suposto agressor, vamos colocar assim. Não cabe ao profissional investigar ou acusar, tá? Porque não nos cabe essa função de condenação, cabe aos outros órgãos competentes. Nem sempre as acusações são verídicas, infelizmente nem sempre as acusações são verídicas. Então, por isso que o profissional ele tem que tomar as medidas técnicas cabíveis, com calma, com tranquilidade, dando suporte, no caso da psicologia, o suporte emocional que aquele paciente precisa, aquela família precisa, de uma forma sem tomar partido, sem se posicionar, tá bom? Até o próximo.